Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Hoje é quinta-feira, hoje é 6. Eita, hoje é 6 já, viu, abençoados? 6, quinta-feira. Hoje Deus vai, com certeza, na sua igreja, Deus vai falar com você como tem falado nesses últimos dias. Que o Senhor possa estar no controle da minha e da sua vida, tá certo? Olha só, eu estava eu lendo um texto de um determinado legenda, de uma ilustração. E eu gostaria muito de compartilhar essa ilustração com vocês. Não é minha, é de um autor desconhecido, tá certo? Mas eu gostaria de compartilhar, e eu peço que você que está aí me vendo do outro lado, você que está inscrito no canal, muito obrigado. Você que se inscreveu aqui no sinalzinho preto, se inscreveu. Você que já deixa seu comentário, deixa seu like. Me ajuda a chegar a 1.001 inscritos. Eu estou contando com a sua ajuda. Então, é você que eu gostaria que você comentasse aqui embaixo dessa ilustração que esse autor desconhecido escreveu e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá certo? Então, preste atenção no que eu vou ler, tá certo? Escuta bem, tá? Se ajeita aí, tá bom? E veja aí se realmente condiz com a realidade atual, sim ou não. Esse texto, ele foi escrito em 1981, ou seja, faz um bocado de tempo, né? Eu descobri ele agora, esse texto, né? Ele não é novo, né? Tá? Ele não é novo. Mas vamos lá, qual é o texto, pastor? Bem, preste atenção, o texto, eu peço a você, humildemente, vem aqui embaixo e comenta sobre esse texto que eu vou ler, tá certo? Diz assim: tendo-se declarado que a saúde espiritual de uma igreja pode ser avaliada com base na frequência aos cultos da escola bíblica e reuniões. Se isso é verdade, igrejas com pouca assistência estão às portas da morte espiritual. Outras que já desistiram completamente dessas reuniões podem ter morrido, podem. Alguém me passou uma nota de falecimento que diz o seguinte, preste atenção nessa nota de falecimento. Volto a repetir, isso aqui é uma ilustração, tá? E gostaria muito do seu comentário. Diz assim, a nota de falecimento. Faleceu na igreja dos negligentes e frios na fé. Dona reunião de oração, que já estava enferma desde os primeiros séculos da era cristã. Foi proprietária de grande avivamento bíblico e de grande poder e influência no passado. Os médicos constataram que a sua doença foi motivada pela frieza de coração, devido à falta de circulação do sangue da fé. Constataram ainda dureza de joelhos. Não dobravam mais, fraqueza de ânimo e muitas faltas de boa vontade. Foi medicada, mas erroneamente, pois lhe deram grande dose de administração de empresa. Deram injeções de competições, o que provou más circulações nas amizades, trazendo ainda os males da carne, rivalidade, ciúme, principalmente entre os jovens. Administraram muito acampamento e até cápsulas de gincana e lhe deram para tomar. Veja bem, o resultado dessa ilustração. Resultado. Morreu dona reunião de oração. Autópsia revelou falta de alimentação como pão da vida, carência de água viva, ausência da vida espiritual, sendo assim, a igreja dos negligentes estará fechada nos cultos do meio da semana, aos domingos haverá culto ou escola bíblica, assim mesmo, quando não houver dias feriados, sobre as vigílias nem pensar. É desejo comum que as nossas igrejas sejam fortes em todos os sentidos. Por isso, oramos para que cresçam em números e espiritualidade. Uma igreja forte não é o que tem maior tempo da cidade, nem as melhores salas de educação religiosa do seu povo,
o melhor coro, ou o maior balancete mensal, ou que levanta as maiores ofertas missionárias. Não é aquele cujo pastor é o melhor orador da cidade e os membros é o mais delicado da sociedade. No entanto, uma igreja forte pode ser tudo que foi nomeado, mencionado, mas a igreja forte é a que tem certas características bíblicas. Então você percebe que eu achei muito interessante esse texto. Tá certo? Porque será que está acontecendo isso nos dias atuais, nos dias de hoje? Será que estão vivendo isso ou não? Será que estão vivendo esse momento? Vamos ler um texto aqui que está em Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 11. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, para complementar essa ilustração. Capítulo 11, tá? Deixa eu ver aqui. 19 a 30. Capítulo 11, do 19 a 30. Vamos ler, certo? Diz assim: os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia e Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens de Chipre, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, a busca de Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos, pela primeira vez chamados de quê? De cristão. Por quê? Porque seguiam a Cristo. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer os irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e Saulo. Glória a Deus. Então, meu irmão, meu amado irmãos, a igreja do Senhor, irmão, ela precisa ter oportunidades para pregar o Evangelho. E essa oportunidade eu e você estamos tendo. Você está tendo agora, quando eu estou postando esse vídeo, você está vendo, isso aqui é uma maneira de evangelizar também a outras pessoas. Quando você participa, quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, você está ajudando o Evangelho a prosperar. A gente não pode se fechar em uma caixa, se fechar no momento desse que o mundo vive, senão, irmãos, compartilhar a palavra do Senhor, para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, para aquelas pessoas que ainda estão distanciando cada vez mais do Evangelho, que eles possam entender que o Evangelho é mudança. Evangelho sem mudança não é Evangelho, é qualquer outra coisa. Então Deus, essa ilustração desse rapaz está muito centrada no dia de hoje, é muito atual. E olha que esse texto foi escrito em 1981. Quanto tempo faz, né? Muito tempo. Então, meu amado irmão, você veja aí como irá acontecer nos dias atuais. A igreja está cada dia mais escassa de oração, pessoas dispostas a pagar o preço, pessoas dispostas a pagar um preço pelo Evangelho, pessoas que não querem renunciar. Muitas vezes, o pouco tempo que tem, tá certo? O seu trabalho, você tem um trabalho, você trabalha 8 horas, você faz tudo para aquele trabalho, você se mata, se doa por aquele trabalho, certo? E pensa que aquele trabalho vai te dar uma vida eterna, não vai. Irmão, nós temos que ter tempo para o Senhor, nós temos que arranjar um tempo para Deus. Eu tenho que cuidar de marido, eu tenho que cuidar de filho. Não, meu irmão. O tempo agora, irmãos, além de cuidar
dos seus filhos, além de você cuidar do seu marido, além de sua esposa, do seu trabalho, você tem que fazer a obra do Senhor. Porque a oportunidade é essa. A oportunidade é essa aqui. De você o quê, meu amado irmãos? De você pregar o Evangelho. Você pregar a palavra do Senhor. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Por quê? Porque quando você prega a palavra, irmão, isso não vai acontecer. Uma igreja forte é uma igreja unida. Uma igreja que busca no seu bairro trazer gente para participar com você da alegria do Evangelho. Igreja saudável é a igreja que os irmãos se unem para um propósito, para um objetivo. Uma igreja saudável é uma igreja que é obediente à palavra de Deus. A igreja saudável é aquela igreja que cuida um dos outros e não sai falando mal da sua igreja, não sai falando mal do seu irmão, não sai criticando o seu irmão. Uma igreja fortalecida, irmão, é uma igreja a qual você, sim, é você mesmo, faz parte desse contexto, que ajuda, sabe, que traz almas, que evangeliza, que quer ganhar almas para o amor de Deus. Essa é a igreja forte. Então, que você possa refletir e deixar seu comentário aqui embaixo. Deixa teu comentário aqui embaixo sobre essa ilustração a qual eu encontrei. Escrito em 1981. Olha como é que já estava a igreja naquela época. Imagina de hoje. Então, meu amado irmãos, deixa aqui teu comentário, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, curta, compartilha e comenta. Tá certo? Deus abençoe.